Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para falar especialmente aos produtores de grãos de todo o país, não só do sul do país, não só do Paraná, sobre a presença da cigarrinha que está causando enfesamento. E é bom que a gente diga já a princípio que essas perdas de produtividade registradas, principalmente no Paraná, não se deram apenas pela seca, né? Mas pela presença, sim, da cigarrinha que está causando enfesamento, e isso que a gente está chamando de alerta amarelo, para não ficar alerta vermelho na próxima safrinha e também na próxima cultura de verão. É muito importante que os produtores prestem atenção no que nós vamos falar agora com o Carlos Koenig, que é o gerente técnico da Cevale, que é a grande cooperativa que está praticamente em todos os estados brasileiros, e ele está muito preocupado, por isso está conosco aqui para fazer esse alerta aos produtores. Carlos, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. João, obrigado, é um prazer estar participando aí da Notícias Agrícolas, né? Para nós é uma honra aqui, como gerente do Departamento Agronômico, estar participando aí de um importante canal de comunicação para o setor agrícola. Muito obrigado. Ô Carlos, então assim, os produtores sentiram as perdas de produtividade, o Notícias Agrícolas tem registrado isso, que a safrinha não foi aquela coisa maravilhosa como foi do ano passado, onde se conseguiu de 105 a 110 sacas por hectare. Agora a média da Cevale aí registrou uma redução para 80 sacas. Aí a gente, né, Carlos, tinha imaginado, não, isso daí é a seca. Aí você está dizendo, não, tem muito de cigarrinha nesse prejuízo aí, Carlos. É isso, João. É claro que é um ano, igual você falou, né? A gente estava aqui acostumado com uma segunda safra de milho, não era uma safrinha, né? E esse ano, infelizmente, a realidade é uma safrinha. Então, as produtividades aí em torno de 80 sacos por hectare. Claro que a gente tem áreas aí produzindo 110, 120, até 130 sacos por hectare, mas a realidade, em termos de média, é 80 sacos. O que a gente vem trazer de alerta para os produtores, de forma geral, principalmente da região oeste, né, que muitos deles estão colocando isso totalmente na conta da seca, né, porque a gente passou por um período muito grande em relação à seca. Porém, quando a gente vai a campo, a gente consegue verificar a presença da cigarrinha, que é o vetor, né, da doença, do enfesamento, e essa pressão, ela acaba tornando e trazendo perdas para o milho safrinha bastante significativas. A gente já tem um histórico nas regiões de Goiás, Minas Gerais, enfim, em relação à cigarrinha, e para nós, até então, até na safra 18-18, não era um problema. Ela veio se tornar um problema na 19-19, principalmente nos primeiros plantios, e agora, na 2020, na safra do ano de 2020, a gente vê ela presente, né? Boa parte dos pesquisadores estavam trazendo para nós que a cigarrinha não seria um problema para a região sul por causa das baixas temperaturas, né? E esse cenário hoje demonstra que ela se adaptou ao nosso clima e ela está persistindo mesmo com a presença do frio. A gente imaginou que essa geada iria limpar os campos, mas você está dizendo que ela está resistindo ao frio, então ela está superando esse problema climático? Ela está presente. Então, no ano passado a gente teve um ano um pouco mais frio, com temperaturas com uma semana seguidas de frios, de geadas generalizadas, né? Então, a gente imaginou que essa pressão dessa praga ia diminuir, porém, isso não aconteceu. Esse ano, de novo, ela está presente nos nossos campos aí de milho safrinha, algumas áreas aí com bastante fumagina, né? O que é um dos sintomas que a cigarrinha está sugando a seiva do milho e está depositando, e esse fungo está se desenvolvendo no excremento dessa cigarrinha. E quando a gente vai adentrar as áreas, a gente vê o sintoma aí de acamamento, né, de presença de pitium, porque é um dos sintomas, é uma das características do sintoma do enfesamento. E quando levado isso para laboratório, também a gente está visualizando a questão do espiroplasma, né, que é um dos agentes causais aí do enfesamento pálido e do enfesamento roxo também na cultura do milho. Ô Carlos, assim, a gente já estava acompanhando que a pressão maior seria no milho do cedo, aquele milho de janeiro, né? Agora parece também que está pegando no milho do tarde. Como é que é essa história?
João, assim, por que o primeiro milho é o milho mais suscetível? É porque eu tenho pouca cultura, né? Então, aquela cigarrinha que estava ali no milho verão, que estava no milho tiguera, ela acaba migrando para esse primeiro milho. No milho do plantio ali, que é o pico de plantio, então acaba diluindo a praga naquele momento. Porém, o último plantio também, quando essa praga ela pega na fase inicial, né? Quando a gente fala ali nas primeiras fases dos milhos, os sintomas eles são mais característicos e são sintomas maiores. Quanto antes a entrada do enfesamento, maior é a perda produtiva. Somado a isso, com materiais muitas vezes que não são tolerantes, são materiais suscetíveis ao enfesamento, essas perdas elas podem chegar até na ordem de 70% a 80%. Muito bem, já que nós falamos do alerta, que nós vamos também propor uma solução aí que a Cevale está fazendo para todos os produtores, não só para os seus cooperados. Mas vamos conhecer um pouco mais do enfesamento. Quem não está acostumado, o pessoal, como você disse lá de cima, do Centro-Oeste, do Mato Piba, está muito complicado com a presença da cigarrinha. Mas vamos mostrar as fotos que você nos mandou para deixar bem claro para os nossos telespectadores. Vou pedir para o Renan, nosso diretor, colocar na tela aí as fotos do enfesamento. Me explica então o que vem a ser o enfesamento, por que agora a cigarrinha virou um grande problema para a cultura do milho, Carlos? O enfesamento, na verdade, ele é o sintoma, né? Por isso que a gente chama de enfesamento. Ele é causado pelo espiroplasma ou pelo fitoplasma, tá? Ele acaba entupindo os vasos que transloca a seiva, então, de forma bastante didática, né? As veias do milho. Isso acaba impedindo o translocamento de água, de nutrientes, né? De açúcares, carboidrato, e acaba impactando e diminuindo o entrenó. Consequentemente, se eu tenho esse entupimento, entre aspas, do xilema, da aveia, do milho, consequentemente eu levo menos alimento para enchimento de grão, para o desenvolvimento da cultura, e consequentemente eu diminuo o entrenó. E como você pode ver aqui, esse sintoma dessa foto aqui, ela acaba entupindo o vaso e as reservas acabam diminuindo, e aqui começa a dar problemas de fungo. Esse é um fungo de solo, que é o pítio, né? Que ele acaba estrangulando. E esse milho, o que vai causar? Ele vai causar o acamamento dessa planta, essa planta vai cair e diminuir drasticamente a produtividade. Então, quanto mais suscetível esse milho for a esse tipo de doença, o espiroplasma ou fitoplasma, maior é as perdas. O que a gente tem buscado junto com as empresas de melhoramento é buscar materiais mais tolerantes, né? Que não vão causar perda? Não, vai ter perdas, porque o material é tolerante, não é resistente, mas essas perdas vão ser menores. Alguns híbridos, tá? Que aí é importante os profissionais, os produtores buscar os profissionais da equipe técnica da cooperativa, eles são altamente tolerantes à cigarrinha. Se esse produtor vier plantar nesse primeiro plantio ou no último plantio, as perdas em relação a essa doença, ela pode chegar a 70%, 80% do potencial produtivo. Isso é muito grande, é um prejuízo enorme e traz um prejuízo para o setor agropecuário como um todo, né, João? Isso não é só para o produtor do milho safrinha, isso é para a cadeia do agronegócio. Por quê? O frango vai sentir, porque esse milho vai crescer, o peixe vai sentir, porque come milho, o porco vai sentir, porque come milho. Então, esses cuidados que a gente está aqui orientando ao produtor, para o produtor levantar esse alerta, é nesse sentido. Realmente, a gente é uma luz laranja, né? A gente fez reunião com a ADAPAR até ontem em relação aos manejos necessários para a gente mitigar esses problemas sanitários em relação a essa doença, para que a gente torne uma safra sustentável, porque igual você colocou lá, evitar a luz vermelha, porque a luz vermelha é a inviabilidade da atividade, né? Sim. Então é esse o grande receio da atividade, né? Estamos explicando o título, por que nós colocamos alerta amarelo e não alerta vermelho, porque o alerta vermelho já é o fim do processo produtivo. Nós estamos num estágio que temos que impedir chegar no vermelho. E você teme que isso já aconteça na próxima safrinha, Carlos?
Eu acredito assim, João, o que a gente vem trabalhando muito forte dentro da cooperativa, né, é mitigar esses riscos. Como a gente mitiga esse risco, né? É a questão de um vazio, né, um espaço do tempo, porque essa é uma praga que precisa do milho para se multiplicar, né? Ela acaba sobrevivendo no sorgo, nas folhas estreitas, mas para multiplicar ela precisa do milho, né? A gente precisa controlar aí o milho tiguera. O último ano aí a gente viu várias falhas de controle, porque o produtor está plantando o milho RR resistente ao glifosato e no momento da uma soja, num pós-emergente, não está usando folha estreita para estar controlando esse milho tiguera, né? Plantar materiais tolerantes, então materiais que tenham uma tolerância maior em relação aos sintomas de enfesamento, né? E manejos biológicos, aí uso de metarrísio, enfim, de outros produtos biológicos. A própria Embrapa tem publicado algum trabalho em relação a isso, somado com o químico e o controle regionalizado. Não adianta eu, como produtor individual, fazer meu controle se o vizinho não fizer, porque é uma praga que se desloca a médias e grandes distâncias, e se eu fizer a minha parte, mas meu vizinho não fizer o controle, eu vou ter problema, porque essa praga vai retornar. E o controle químico hoje ele tem uma baixa eficiência de forma individual. Agora, se eu regionalizar o controle, eu consigo melhorar muito bem a questão. Então, o que nós, como departamento, temos trabalhado? Antes, a gente olhava o milho até a canela, né? Fizemos aplicação de lagartas, né, para espodópteras, enfim, de forma geral. Fizemos o controle de plantas daninhas, esquece, né? E fazemos mais uma aplicação de fungicida. Hoje, a gente precisa olhar o milho até o pescoço. Então, eu preciso estar olhando e verificando os problemas fitossanitários, de controle de cigarrinha e do próprio pulgão, até no pré-pendoamento. Depois do pré-pendoamento, se essa praga entrar, os danos dela são menores. Agora, se ela entrar de forma antecipada, esses danos podem ser muito severos em relação à cultura. Não, é bom a gente fazer esse tipo de alerta. Melhor seria dar boas notícias, mas enfim, precisamos fazer alerta para que não aconteça o pior. Porque nós aqui do Notícias Agrícolas antecipamos a entrada da cigarrinha lá no Centro-Oeste, exatamente no Mato Piba, há cerca de 4 anos, Carlos. E era uma coisa que bem parecia regionalizada ali do Mato Grosso, ali da área do oeste da Bahia. O Celito Breda, um grande técnico também, parceiro seu, fazia esse alerta e costumeiramente entra fazendo esse tipo de alerta, porque lá no Mato Piba não tem safrinha, como você bem sabe, mas é preciso do milho para a rotação da soja. E isso não está acontecendo. A cigarrinha está inviabilizando a produção de milho lá no Mato Piba e no norte do país. De modo que isso agora já está chegando no sul, no Paraná. Nós estamos dando esse alerta. Atenção, amigos, vamos nos preparar para evitar a expansão desta praga, não é isso, Carlos? Eu acho que isso é importante, João. A gente estava aí no começo do ano, em janeiro, no Rio Grande do Sul também, tá? Onde que a gente fez o diagnóstico, a presença de cigarrinha lá nas áreas de milho verão também. Então, é uma praga que vem se adaptando às questões climáticas, né? As questões que antigamente o pesquisador falava assim, não, se tiver frio, tiver a presença de frio, essa praga ela vai ser uma praga secundária e não vai se tornar importante. E não é isso que está acontecendo na prática, né? Essa é uma praga que está começando a se tornar uma praga importante. E hoje os manejos, né, tanto químico quanto biológico, como resistência ou tolerância de híbridos, é muito importante, além de eu diminuir a questão dos hospedeiros, né, que é o milho tiguera, é aquele milho plantado na beira da estrada, é aquele milho que não tem nenhum manejo para estar controlando essas pragas, né? Então, o produtor tem que estar, igual eu falei, isso serve de um alerta. Quando foi contactado o departamento, é uma coisa que é muito relevante, é importante para o setor, né, para a gente criar uma viabilidade desse negócio, que é uma atividade importante hoje, tanto por parte do agronegócio, né, da cadeia produtiva, que é a cadeia de carne, mas também uma atividade muito importante para o produtor, que traz rentabilidade. E se a gente não tiver esse cuidado, né, e não levantar esses alertas aí, tanto a cooperativa como Notícias Agrícolas, a gente pode se tornar aí uma luz vermelha, e não é isso que a gente quer. Eu acho que a luz laranja serve de alerta e a gente consegue reverter esse cenário
fazendo isso que eu falei para você, esses manejos, e diminuindo esse impacto dessa praga, que pode se tornar uma praga muito importante na nossa região. Olha, eu faço questão de frisar aqui isso que o Carlos está dizendo. É um manejo regionalizado, todo mundo tem que fazer. Senão, um não faz e aí a coisa explode. E outra coisa, né, Carlos, ter esse manejo, olhar muito bem os híbridos suscetíveis, isso que você está explicando, né? E eu quero acentuar que isso não é uma recomendação apenas aos cooperados da Cevale, das 80 unidades da Cevale que estão de norte a sul do país, mas a todos os produtores, né? Vamos ficar atentos, é isso, Carlos? É isso aí, João. Nós temos um trabalho muito forte. Hoje nós temos uma área de campo experimental aqui dentro da cooperativa, tá? E a gente tem vários ensaios instalados em todas as regiões da cooperativa, né? Claro, com um foco mais forte aqui no Paraná, mas nós temos ensaio em todas as nossas unidades de abrangência. E a gente vem fazendo essa avaliação em relação à tolerância de materiais. Então, existe um trabalho muito forte em relação a isso dentro do departamento agronômico. A gente tem um campo experimental dedicado a isso, né, a experimentar, a trazer realmente manejos diferenciados para que a gente consiga levar a solução para o produtor, né? Então, isso é importante, isso não é importante só para os associados da cooperativa, mas é importante para todo o setor produtivo, né? E a gente fala que quando a gente fala setor produtivo, não é só o produtor rural, né? O setor produtivo é o setor de carnes, né? É a parte de comércio, porque se não tiver uma boa colheita de milho, consequentemente o preço sobe, o custo de produção na produção de carne sobe, eu não tenho renda dentro do município, consequentemente afeta o mercado. Então a gente fala uma cadeia, né, João? Então isso é importante para a cadeia. A partir do momento que a gente tem essa consciência, né, e o produtor, junto com os setores da agroindústria, tiver essa consciência, a gente vai conseguir realmente resolver os nossos problemas em relação ao agronegócio dentro do Brasil. Muito bem. A recomendação final, claro, fica aos produtores procurarem os seus assistentes técnicos, né, sua ajuda técnica, ou entrar no site da Cevale. E também aqui do Notícias Agrícolas, pode mandar pergunta que a gente manda para o Carlos Koenig. Certo, Carlos? Exatamente, João. Então, a gente coloca o departamento agronômico, toda a equipe, né? Nós temos aí mais de 200 profissionais dentro da equipe técnica capacitado para dar essas informações para a sociedade, não só para os cooperados da cooperativa, mas para a sociedade de forma geral, né? E qualquer dúvida a gente coloca à disposição aqui ao departamento agronômico, coloco eu também à disposição, também como o Enoir Pelizaro, como nosso pesquisador aí, que trabalha muito forte em relação a questão desses manejos aí para mitigar esses riscos, né? Esses eventuais problemas futuros, tá ok? Tá certo. Eu agradeço muito a sua presença, Carlos. Agradeço aí a grande cooperativa Cevale, aos cooperados da Cevale, pelo apoio que vocês nos dão aqui. E volte sempre. Estamos sempre à disposição, meu amigo. Eu também estou sempre à disposição, aberto aqui para contribuir o que for necessário. Um abraço para todos aí. Muito bem, Carlos. Obrigado. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, mais uma informação importante, um alerta amarelo, não vamos deixar ficar vermelho, pelo amor de Deus, né? Já vejo o que está acontecendo no Mato Piba, fundamental ter a cultura do milho, está explicado, e vamos todos juntos, isso é o mais importante, vamos fazer esses manejos regionalizados, como disse aí, como pregou o Carlos Koenig, o gerente técnico da Cevale. A gente volta com mais informações, estamos sempre de plantão para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais mais bem informados do nosso Brasil, e vamos em frente.